1 Crônicas capítulo 11, lá no Antigo Testamento. Diz assim, nós vamos ler o versículo 5. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Amém? Uma das maiores características da vida de Davi é que Davi ele era um conquistador. Ele entendia que o impossível só existe quando você não crê em Deus. Quando você crê em Deus, o impossível é apenas uma circunstância que Deus vai usar para te abençoar. Amém? E Davi, aqui, ele está vivendo o momento ápice do seu reinado. Saul já havia morrido. E Davi, ele estava no trono. E havia uma promessa de que Jebus, que na verdade se tornou depois Jerusalém, seria a cidade do grande rei. Essa promessa de conquista de Jebus, dessa fortaleza, ela existe antes mesmo de Israel entrar na terra prometida. O Senhor disse: vocês vão conquistar a terra dos jebuseus. É uma fortaleza, Deus diz para eles. E essa fortaleza, ela, além de ser um lugar muito protegido, os habitantes de Jebus, na época ainda de Josué, eles eram os anaquins, os gigantes. Nessa época de Davi não mais, mas na época de Josué ainda eram gigantes. E quando os 12 espias voltaram, você conhece a história, eles voltaram com um cacho de uva nos ombros, onde 2 homens traziam esse cacho de uva. Já imaginou o tamanho dessa uva? Então, quando o povo viu o fruto da terra, um cacho de uva que 2 homens trazem, meu irmão. Mas quando pegaram a uva na mão assim, né? Imaginaram, bom, se a uva é desse tamanho, o povo que come essa uva não deve ser pequeno, não. E aí bateu um apavoro no povo. Você conhece, que já leu a história, conhece Números 14. Um desespero nas pessoas. E esse desespero que bateu tomou conta da congregação inteira. De repente, a decisão foi: vamos apedrejar Moisés, porque a culpa é dele, ele trouxe a gente para aqui para morrer na mão desses gigantes. E aí Moisés coloca a cara no pó, né, junto com Arão, começa a orar. Josué toma posição e então faz o papel de capitão, que ainda não era, mas assume, e faz o povo silenciar. E ele diz assim: olha, realmente o povo que tem lá na terra é grande, é verdade, mas fiquem tranquilos, porque nós iremos tomar essa terra, e eles serão para nós como o pão nos nossos dentes. O que acontece aqui nesse texto de que eu estou citando, em Números 14, é justamente a falta da visão correta em relação à promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a sua família, quantos creem nisso? Foi Ele que prometeu que a sua casa é dele, sim ou não? Mas nessa promessa de Deus, Deus não vai tirar os gigantes do caminho. Somos nós que teremos que enfrentá-los. E os gigantes que se levantam na nossa conquista, na verdade, eles são uma proposta de Deus para nos treinar, para sermos guerreiros hábeis na mão de Deus. E aí, quando os anos se passam, e por mais de quase 1000 anos, a cidade de Jebus não é conquistada. Nunca Israel conseguiu entrar lá. Nunca. Josué não conseguiu conquistar. Os grandes guerreiros que vieram antes de Davi não conseguiram conquistar. E aqui, nessa parte, Davi já havia vencido todos os inimigos possíveis, só faltava isso. Uma das características que mais me admira em Davi, e aí você vai entender isso e vai guardar no seu coração, é que Davi não deixou inimigos como herança para os seus filhos.
Salomão não herdou nenhum inimigo. Quando Salomão sentou no trono, Davi tinha decapitado todos os inimigos possíveis. Por isso Salomão não precisou fazer guerra. Não tinha mais inimigos, Davi conquistou todos os territórios. Mas essa aqui era a última conquista, ou a conquista mais difícil. E não era qualquer lugar, a Bíblia vai dizer que era uma fortaleza, um lugar seguro, que já tinha sido atacada por anos, e todas as vezes que foi atacada, Deus estava do lado do povo, mas não havia sido conquistada. E Davi, nesse momento, então, decide atacar a cidade de Jebus. E quando ele decide, o recado vem, e o recado diz assim: você não vai entrar aqui. Só que Davi, ao invés de ouvir o recado, ele vai para a guerra. Ele conquista essa cidade, e essa cidade se torna o seu quartel-general. Por que eu estou contando essa história para você? Porque todas as vezes que o inimigo, ele olha para uma família, ele não tem uma visão momentânea. Satanás, ele não tem uma visão de momento. Ele tem uma visão de continuidade. E tem algumas casas, algumas famílias que são verdadeiras fortalezas espirituais, da magia negra, da idolatria, dos vícios. E todas as vezes que você se prontifica para conquistar a sua casa, a sua família, não pense você que o inimigo vai ficar de braços cruzados esperando que isso aconteça. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é te desmotivar. Primeira coisa. Como assim, pastor? Ele vai tentar desmotivar você usando uma arma que Satanás sabe que funciona. Que arma é essa? O medo. O medo é uma arma de Satanás. Mas medo de quê, pastor? Medo dos ataques do inimigo, medo de sofrer algum tipo de retaliação, porque Satanás sabe que nessa guerra entre você e ele, o final já está traçado. Por mais que ele tente, por mais que ele lute, já está traçado o final. Você é mais que vencedor, isso é inevitável. Então a única coisa que ele pode fazer é tentar retardar isso, criando no seu coração sentimentos que te paralisem, porque o medo, ele tem essa capacidade, a capacidade de nos paralisar, e muitas pessoas, elas são cativas do medo, e esse medo, ele vem justamente através de ameaças, porque Satanás, ele sabe que se você entrar na guerra contra ele, é só uma questão de tempo, Deus vai te dar vitória. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar você antes da guerra. Como é que ele faz isso? Ele manda um recado para Davi. E nesse recado que ele manda para Davi, ele diz assim: olha, nem adianta tentar, Davi, porque você não vai entrar aqui. E quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa família, às vezes a gente se depara diante de situações na nossa casa e na nossa família, que a gente pensa assim: poxa, tem tanto tempo que isso é assim, isso não vai mudar não. Desde que eu nasci que é assim. Só que essas fortalezas espirituais, e eu quero que você receba isso como uma palavra profética sobre a sua vida, levante a mão para receber. Essas fortalezas espirituais que vieram até agora, Deus vai levantar você para quebrar. Deus vai levantar você como instrumento dele para quebrar. E se depender dele, ele vai disponibilizar os recursos espirituais para que você mude o curso da sua casa e da sua família. Você recebe isso? Então diga: eu recebo essa palavra. Quando nós entendemos isso, aí nós precisamos descobrir como iremos fazer isso. Por isso, uma das coisas que eu aprendi, e aí eu quero que você guarde isso no seu coração, que antes de nós vencermos as fortalezas espirituais da maldade, nós precisamos vencer as fortalezas que estão na nossa mente, as fortalezas que nos limitam, que nos impedem de avançar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Davi teve 3 grandes conquistas que o levaram a ser reconhecido. Quais foram as 3 grandes conquistas? Davi matou um urso e ninguém viu ele matar, mas ele matou. Quando ele foi matar o gigante, foi uma conquista pública, todo mundo viu. Mas antes dele vencer, quando todo mundo
estava vendo, ele venceu sem ninguém ver. O que isso significa? O urso e o leão simboliza guerras que a gente trava sem ninguém ver. São guerras que a gente trava às vezes dentro de nós. Mas são essas guerras contra as fortalezas que estão dentro de nós que vão nos levar a conquistar as fortalezas que estão fora de nós. Por quê? Porque se eu coloco fé no seu coração e digo assim, olha, você vai vencer, você vai conquistar a sua família, você vai conquistar a sua casa, mas existem fortalezas na sua mente, quando você ouve isso, você diz assim, é porque ele não conhece minha família, ele está falando isso porque ele não conhece minha casa, aí está falando isso porque ele não conhece meu marido, está falando isso porque ele não conhece meu filho. Se ele soubesse a situação que eu estou vivendo, ele não dizia isso. Porque as fortalezas espirituais, elas geram um bloqueio que te impede de crer. Você nunca se perguntou isso, não? Às vezes está todo mundo no mesmo ambiente, é a mesma palavra para todos. Uns vencem, outros não. Uns têm vitória rápida, outros não. Pô, é a mesma palavra. Estão no mesmo ambiente. O que é que tem de diferente, pastor? A mentalidade. Muitos têm fortalezas espirituais estabelecidas na mente, focado no problema, tão focado, que a gente acaba esquecendo do que Deus já fez. E eu aprendi, depois de apanhar muito, que quando eu não estou vendo possibilidades, eu lembro do que Deus já fez. Eu disse, ó, Senhor, eu já passei uma situação parecida com essa, e o Senhor agiu, então eu tenho certeza que o Senhor vai agir de novo. Amém? A terceira coisa que o inimigo tenta fazer para gerar incredulidade é transformar a sua adoração em murmuração. Transformar a sua adoração em murmuração e adoração são opostos. A palavra murmurar no hebraico significa fechar os céus. Quando você murmura, é como se você estivesse fechando o acesso a Deus. Então eu aprendi que na hora que a coisa está ruim, eu não abro minha boca para falar nada, eu fico em silêncio. Se for para abrir a boca, eu abro para adorar a Deus, mas nunca para perguntar por que isso. Porque a murmuração, ela tem uma característica interessante. Toda murmuração é lógica. Nenhuma murmuração da Bíblia é fora de lógica. O povo murmurou no deserto porque estava com fome. Então eles tinham um motivo lógico para murmurar. Só que eu aprendi, já ensinei isso aqui para vocês às quintas-feiras, que a mesma força que eu tenho para reclamar, eu tenho para clamar. Então, ao invés de reclamar, clama, meu irmão. Amém? É a mesma força. Qual é a diferença? O clamor é um pedido de socorro. A reclamação é uma ofensa. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Isso é murmuração. Por quê? Surge os porquês, né? O clamor é diferente. Deus, eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu te peço, socorre, me ajuda. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus, por favor, faz alguma coisa. É um clamor. E aí, quando isso começa a acontecer, as fortalezas começam a ser quebradas. A incredulidade é uma fortaleza. A dúvida é uma fortaleza da mente. E essas fortalezas, elas são quebradas como? Aí Paulo vai nos ensinar, 2 Coríntios capítulo 10, se você quiser abrir, se não só ouça, versículo 4. Ele diz assim, pois as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. E ele diz, derrubando raciocínios, ou seja, aqui na mente, e todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que ele chama de baluarte? Quando o rei não conquistava outro, ele colocava a bandeira dele lá. Então aquele território estava dominado. Às vezes na nossa casa, na nossa mente, existem territórios que Satanás já se sente dono. Ele sabe do que você tem medo. Ele sabe o que te tira do sério. Ele sabe o que te irrita. Ele sabe o que rouba a sua paciência. Ele sabe. E quando nós começamos a querer conquistar a nossa casa, a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer
é pegar o nosso ponto fraco. Quem aqui já assistiu aqueles filmes de investigação onde os investigadores, eles montam um quadro assim, aí ele coloca a foto da pessoa no meio, aí vai fazendo assim, amarrando umas cordas, riscando umas linhas, quem já viu? Aí diz assim, ele passou por esse aeroporto, daqui ele foi para aqui, eles traçam um cronograma da pessoa, já viu? Satanás tem um desse seu. Misericórdia, misericórdia, é verdade. Tem um lá com sua foto aqui, ó, isso aqui irrita ele. Quando acontece essa situação, ele fica com raiva. Ó, essa situação aqui, ele murmura. Ó, essa pessoa aqui, quando chega perto dele, ele fica fraco na fé. Então vamos mandar lá visitar ele. Ele tem um cronograma seu, com seus pontos fracos, com seus pontos fortes, com o que é fortaleza, com o que é fraqueza. Já falei aqui que família a gente não ganha com palavra, família a gente ganha com testemunho, não é verdade? E aí eu me lembro disso, isso que eu estou falando para você, aconteceu comigo, já contei esse testemunho aqui várias vezes. A minha fraqueza quando eu estava no mundo era violência. Eu era extremamente violento. Eu gostava de violência. Assim como eu gosto de comida, eu gostava de violência. Eu passava na rua, tinha umas 4 pessoas brigando, não tinha nada a ver, eu entrava para brigar também. Eu gostava daquilo. Gostava de bater, gostava de brigar. Era meu prazer. E eu me lembro quando eu me converti, o primeiro teste de fogo foi nessa área. Satanás sabia que a minha fraqueza era... Eu era tão encrenqueiro com isso, né? Que eu nunca gostei de brincadeira de bater. Porque eu não sabia brincar de bater. Se me batesse, apanhava. As minhas reações eram extremamente violentas. Então, quem me conhecia já sabia. E aí eu me lembro que quando eu voltei para minha casa para pedir perdão para minha mãe, porque a gente tinha uma relação destruída, né? Antes de eu me converter, eu fiquei quase 5 anos sem falar com ela. Por conta do relacionamento que a gente teve, eu saí de casa muito cedo, com 10 anos de idade para 11 anos de idade, ela não me aguentou mais. Porque eu era alguém muito ruim. E a minha mãe, ela conhecia só uma única linguagem, a violência. Eu me lembro, com 7 anos de idade, eu apanhava, que eu desmaiava e acordava apanhando. Eu ficava todo roxo, na época do calor, eu ia com blusa de frio para a escola, para esconder as ronchas. Então eu fiquei muito violento. Violência só gera violência. E quando eu voltei para casa, que eu me converti para pedir perdão, eu já tinha pedido perdão por telefone, mas fui oficializar esse perdão. Minha família ainda não acreditava muito que eu era crente, porque eu era tão ruim, que quando eu cheguei lá crente, os vizinhos foram tudo lá em casa. Sério. Chegava assim, vizinho que não ia lá em casa, assim, oi. Eles me chamam lá de Gil, né? Gil chegou, foi. É verdade que tu é crente agora? Eu disse, sou. Deus é bom. E aquilo era um motivo de surpresa na minha rua, né? Na minha casa. Então o inimigo, ele não estava muito satisfeito com aquilo. Eu me lembro que meu teste de fogo foi nessa área de violência. Em menos de uma semana lá, eu tomei um tapa na cara de uma das minhas irmãs. E quando ela me bateu, né? Não vou narrar a situação inteira, já contei aqui algumas vezes. Quando ela me bateu, eu levantei para bater nela também. Quando ela bateu no meu rosto, né? Me subiu aquele fogo assim, da ira. E eu olhei para ela assim, e eu já tinha imaginado tudo que eu ia fazer com ela de ruim. E ela, usada pelo inimigo, ela olhava para mim assim, e dizia assim, reaja, seu covarde. E eu fiquei olhando para ela assim, e eu comecei a orar. E eu com os dentes travados assim, na mão fechada, e ela, vamos lá, reage. Me chutava, né? Aí eu dei meia volta assim, como se uma força tivesse me pego assim, e entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos para orar. Eu acho que foi a oração mais louca que eu já fiz, depois da minha conversão, foi essa que eu fiz nesse dia. Eu disse, Deus, é o seguinte, o Senhor sabe que se o Senhor não me segurar agora, eu vou matar ela. Você sabe disso, né? Porque eu estou querendo quebrar a cara dela, Deus. Sério, foi assim que eu orei. A Bíblia diz que ele se mostra sincero para com os sinceros. Então, Deus, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Se o Senhor não fizer alguma coisa agora,
Eu vou sair lá fora, mas eu vou dar tanto soco nela, Deus, que nem o hospital vai aceitar ela. Então faz alguma coisa. E aí veio um negócio assim, uma unção, comecei a chorar. Comecei a chorar. Aí eu enxuguei as lágrimas, né? E saí lá fora, aí minha mãe estava lá. Foi o que aconteceu? Ela bateu nele, eu sou o irmão mais velho. Aí minha mãe disse, pegue ela e dê uma surra que você é irmão mais velho. Eu falei, ó, legalidade eu já tenho, né? Só que eu olhei nos olhos dela e disse, olha, eu perdoo você, em nome de Jesus. Eu não quero seu perdão não, seu crente safado. Ela nem tinha me conhecido crente ainda, tinha 3 dias que eu estava em casa. Eu já era um crente? É assim que o inimigo coloca palavras na boca da sua família. Para você ficar ofendido. Está me perseguindo por causa da minha fé. Aí fica inimigo do irmão, do primo. Está errado. Você tem que ser inteligente. Aí disse assim, olha, não importa se você recebe ou não recebe, eu quero dizer que eu te perdoo, eu estou orando por você. Um dia você vai se arrepender disso. E voltei para o quarto para chorar, com a cara ardendo. Né? Beleza, os anos se passaram. Ela, então, casou-se. E aí ela, depois que teve a primeira filha, ela começou a sentir dores na barriga e foi ao médico. E o diagnóstico era câncer. E quando eu fiquei sabendo disso, de imediato eu fui para lá, estava morando em São Paulo já, e orei por ela, e ela foi curada. As mãos que, ao invés de agredi-la, foram usadas para curá-la. Ela foi fazer o exame para começar o tratamento, e o médico falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Sumiu o caroço. Aí ela assim, como sumiu? Sumiu, esse exame é seu mesmo? Tem certeza que esse exame aqui é seu? Tenho, doutor. Tem mais 2 igual. Não, não é igual. Foi erro. Tem algum erro? Não tinha erro, o nome era milagre mesmo. Hoje ela serve ao Senhor. Hoje ela está com Jesus. Mas preste atenção, por que o inimigo a atacou daquela forma? E comecei a cuidar. Ela não respeitava ninguém, só eu. Aí eu falei, ó, você vai procurar todo mundo e você vai fazer o seguinte, como é uma situação assim que poderia acontecer para você chegar assim, tá muita gente reunida? Ah, no aniversário de minha mãe, sua mãe era viva, o pai abandonou elas quando elas eram bem pequenas. Então no aniversário da sua mãe você vai lá. Não, o aniversário da minha mãe eu sempre faço assim, eu vou uma semana antes, pego minha mãe, faço uma viagem com ela, ou se não levo ela no lugar e dou o presente que ela quiser. Mas nas festas de aniversário eu não vou, porque eu não quero me encontrar com aquele povo. A família dela. Agora imagina a pessoa dentro da igreja, meu irmão. Se ela rompeu o laço com a família nesse nível, imagina dentro da igreja. Primeira confusão que aconteceu na igreja, ela troca de igreja. E aí eu falei, ó, tu vai, e eu vou contigo. E fui. Já conhecia a mãe dela. Aí ela chegou lá, mas irmão, pastor se mete em cada coisa, que só ser pastor é um negócio terrível, eu quero ser pastor. Primeiro que todo mundo começou a ficar com raiva de mim por causa dela, quando eu cheguei na festa. Como a mãe dela já me conhecia, pastor, que bênção, o senhor vem no meu aniversário. Eu falei, eu poderia faltar? Aí comecei ali, né, conversar, aí ela lá, do meu lado, né, não saía não, conversar com ninguém não. Aí eu disse assim, olha, eu vim aqui porque eu trouxe fulano aqui. Dei uma palavra na hora do aniversário, né? Depois preparando o terreno para ela falar. Eu vim aqui porque eu trouxe fulano aqui e ela precisa fazer algo. Vocês sabem que ela agora está indo para a igreja, né? Agora já tinha uns 5 anos, né? Ela agora está indo para a igreja. Aí só viu os parentes fazer assim, ó. Ela agora está indo para a igreja e ela quer falar algo. Vamos lá, fulana? Aí ela olhava para mim assim, olhou para o povo, né? Falou, olha gente, é o seguinte. E aí toda vez que eu estava pertinho dela assim, eu dava uma pisadinha no pé, né? Quando ela soltava um espinho, né? Aí eu pisava assim, ela olhava para mim. E aí ela foi lá, começou a pedir perdão. E eu falei com ela, olha, você não vai... Eles vão tentar te ofender. Porque o inimigo sabe
que você é pavio curto. Olha, eles podem lhe chamar do que for, não reage. Pastor, eu vou ter que jejuar umas 2 semanas. Eu falei, jejue. E aí ela foi em jejum para lá, né? E aí, meu irmão, ela só não foi chamada de santa pelas irmãs dela. E pelos cunhados, e pelo sobrinho. E o pessoal tá, e eu intercedendo ali, meu Deus, não deixa ela reagir não, para não estragar tudo. E aí depois, quando todo mundo terminou de falar, ela falou assim, olha gente, eu aceito tudo que vocês estão falando, mas eu quero saber o seguinte, vocês me perdoam? Aí, né, sempre tem uma assim mais quebrantada, né? Aí a irmã mais nova, né? Que ela sempre, quando a irmã era mais nova ainda, ela cuidava assim com muito amor, né? Ela foi uma mãe para essa irmã durante um tempo, até a irmã crescer, e aí casar, e ela ficou indiferente. Aí a irmã, eu perdoo você, porque eu sinto saudade quando você cuidava de mim. Aí começou a chorar, o chororô. Resultado, foi tremendo aquilo ali. 1 semana depois, a mãe dela morreu. Então Deus consertou tudo antes. Ela começou a mudar, ela começou a visitar os sobrinhos. Tinha pessoas da família dela que eram muito pobres, e ela tinha muito dinheiro, ela era uma mulher rica. E aí ela começou a abençoar, pagou faculdade de sobrinho, enfim, ela começou a se tornar uma bênção para a família. Resultado, em menos de 6 meses, as 3 irmãs dela se converteram. Então, e agora, por que eu contei essa história para você? Ia adiantar essa pessoa ir para a igreja fazer oração pela família? A fortaleza estava onde? Nela. Por isso, quando a gente fala de fortalezas espirituais, a gente só pensa no outro. Mas a gente tem que se analisar e pensar assim, poxa, será que não tem alguma coisa em mim que impede de que o evangelho seja testificado no meio da minha família? Porque a religião, ela nos ensina um conceito muito errado. A religião ensina o seguinte, você se converteu, agora você é luz, sua família é trevas. E a luz não se mistura com as trevas. Aí tem muita gente que quando se converte, não vai mais em festa de aniversário da família. Eu não vou não porque tem bebida, e porque tem bebida você tem que beber. Eu não vou não porque tem música do mundo, e porque tem música do mundo você tem que dançar. Se você só consegue ser luz onde tem luz, você nunca foi luz. O sal, ele tem que estar misturado com os outros alimentos. A luz tem que brilhar em meio às trevas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz para a gente não se sentar nas rodas dos escarnecedores. Se você entender escarnecedor dessa forma, então Jesus pecou. Porque Jesus andava era no meio das prostitutas, dos pecadores, sentado lá. Escarnecedor não é quem não é crente. Escarnecedor é quem conhece a palavra e escarnece. Quem não conhece está fazendo só o que deve fazer. Aí tem gente que se converteu, não vai mais na festa da família e vive convidando a familiar para vir à igreja. Vamos lá na minha igreja. Aí assim, mas eu te chamei para o aniversário da tua sobrinha, tu não foi. E aí o inimigo vai construindo umas fortalezas espirituais que vão deixando as pessoas distantes umas das outras. Às vezes, quando você permite que isso aconteça, para quebrar isso é difícil. Eu me lembro que meu pai sempre foi muito meu amigo. Até hoje, ele é muito meu amigo. A gente senta, dá risada, joga dominó. Toda vez que eu vou lá, eu jogo dominó com ele. Pastor, misericórdia. Mas não é apostado não, é só brincando mesmo. De vez em quando ele quer apostar. Deixa eu ganhar teu dinheiro aí. Eu falei, não. E a gente sempre foi muito amigo. E quando eu me converti, eu caí nesse engano. Eu isolei meu pai, só morava nós dois juntos. Então ele só me via assim, entrando e saindo de casa, eu não conversava mais, eu não sentava mais com ele para brincar. Um dia, depois de uns 3 meses de crente, ele me chamou e falou, senta aqui. Sentei. E ele, na limitação dele, ele disse assim, antes de tu virar crente, que na minha época falava assim, né, virar crente. Antes de tu virar crente, a gente era muito amigo. O que aconteceu? O que essa igreja fez com você? Porque agora a gente não sai mais junto, não vai mais na praia junto, não joga mais dominó. Eu chego aqui, eu não te vejo. Se eu ver você, eu tenho que marcar a hora. Senão eu não te vejo. O que aconteceu? Eu fiquei até alegre quando tu virou crente, porque tu saiu daquela vida, mas agora eu estou extremamente triste. E aquilo na hora, né, me deu vontade de falar, é o diabo, né? Novo convertido é cheio de... O diabo que está ali usando e coisa e tal. Foi isso que eu senti na hora, né?
Na verdade, parece que quem já estava usando era eu. E aí, quando eu saí dali, né, para ir para a igreja, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Disse assim: se você quiser ganhar ele, você tem que voltar a ser o que você era. Aí eu cheguei na igreja e falei: ó, pastor, a partir de hoje meu compromisso é esse, eu preciso ficar com meu pai. Comecei, no domingo seguinte ele chegou, eu estava lá, era o dia de folga dele, eu estava lá. Ele disse: não vai para a igreja hoje não? Eu falei: só à noite. E agora de dia? Agora de dia a gente pode fazer o que você quiser. Se você quiser ir para a praia, a gente vai. Se você quiser ir ver o seu Bahia jogar, mesmo sem gostar, eu vou. Nunca gostei de futebol, nenhum time. Então, o que você quiser, eu estou à sua disposição. Ele disse: vamos na praia? Vamos na praia. Fomos para a praia, damos risada, batendo papo, reconquistei o coração dele. Então, a religião, ela gera no nosso coração fortalezas espirituais. A gente se afasta de quem nos ama. A gente maltrata, às vezes, pessoas por causa da nossa fé. Ah, pastor, mas ele fica zombando de mim. Claro, ele um dia vai ser zombado também. Você um dia não zombou das pessoas também? Quem aqui já zombou dos crentes? Olha você aí, tá vendo? Quem aqui disse assim: eu nunca vi o crente, nunca me converto? Levanta a mão. Meu irmão, aí o que Jesus fez, tá vendo? Então, você tem que se acostumar com isso. O que não pode é você reagir de uma forma indiferente. Por quê? Porque as fortalezas espirituais, quando elas são construídas na nossa mente, a gente começa a tratar as pessoas como inimigos. E o seu inimigo não é de carne nem de sangue, o inimigo é Satanás. Amém? Então, nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer isso. Deus vai revelar para você quais são as fortalezas que ainda estão aqui na sua mente. Eu não tenho não, pastor, eu sou liberto. Irmão, todo mundo tem, até eu. Tem algumas que eu fico guerreando direto. Tem coisas que eu não gosto, mas eu faço, mesmo sem gostar. Por que eu faço? Porque eu preciso fazer aquilo. Eu não gosto, mas eu faço. Porque na minha mente, às vezes tem uma fortaleza de que aquilo não é uma coisa boa, mas eu faço. Se é para salvar, Paulo dizia assim: olha, eu vou me fazer de louco para ganhar os loucos, eu vou me fazer de sábio para ganhar os sábios. Então a gente não pode ter fortaleza na nossa mente que limite o nosso coração. Jesus, ele não tinha esse comportamento. Então nessa noite nós vamos orar, amém? O Espírito Santo vai mostrar quais são as fortalezas que estão aqui, e ele vai revelar também quais são as fortalezas que estão lá na sua casa. Pastor, lá é isso aqui, é o vício, é a religiosidade, é isso aqui. Meu irmão, precisa identificar, amém? Quando você identificar, o Espírito Santo vai te dar as armas. Nós vamos falar aqui, acho que na próxima quinta-feira vai ser o congresso profético, né? Não? Sim ou não? Ainda não, né? Ainda não, então estaremos aqui ainda, e a gente vai falar sobre as armas que o Senhor nos deu para quebrar fortalezas, amém? E nós vamos usá-las. Deus vai te ensinar a usar essas armas, amém? Eu quero orar pela sua família, sai do seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos nessa hora. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um projeto nessa casa, nessa família. Eu sei que se o Senhor entrou nessa casa por meio dessa pessoa, é porque o Senhor vai fazer algo grandioso nessa família. Mas eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor nos revele aquilo que ainda existe em nós, Senhor, que impede que as conquistas aconteçam, que impede, se a incredulidade nessa hora, que o Senhor venha romper toda a incredulidade no nome de Jesus. Se é o medo, em nome de Jesus, seja quebrado nessa hora toda fortaleza de medo, Senhor, na mente dessa pessoa. Se é a dúvida, que seja quebrado nessa hora toda a dúvida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar agora por nossa casa. Queremos agora levantar a nossa voz e clamar pela nossa família, Senhor. Nós não vamos desistir da nossa casa. Ainda que as ameaças de Satanás venham, como veio para Davi, nós iremos entrar e conquistar, como Davi conquistou, e o nosso lugar de vergonha será um lugar de honra, o nosso lugar de humilhação será um lugar de honra. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui, Senhor, pela casa dessa pessoa, não importa a situação que essa casa se encontra. Eu quero te pedir nessa hora, envia anjos até onde estão os familiares dessa pessoa, e quebra toda a resistência de Satanás, toda a resistência maligna, tudo aquilo que se estabeleceu, toda a raiz de iniquidade, tudo aquilo que foi colocado no meio dessa casa, Senhor, para tentar envergonhar, trazer destruição, separação, para trazer morte, para trazer enfermidade, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Seja desfeito agora tudo que é contrário à tua vontade,
E nós declaramos sobre cada casa agora o teu favor. Com as suas mãos estendidas, diga assim: Senhor Jesus, nessa hora eu rejeito toda sugestão maligna, e eu acredito na tua palavra, e ela diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu confesso essa verdade, e rejeito todo paradigma, todo pensamento contrário, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, seja quebrada agora, em nome de Jesus. E eu declaro que sobre a minha casa haverá salvação, restauração, milagres, libertação, em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Dê um aplauso poderoso a Jesus nessa noite. Aleluia.